Olá pessoal, Luciana Catão aqui trazendo para vocês as novidades do universo da arquitetura, da engenharia civil, do design e da decoração. Deixe seu like e entre para o nosso canal. Pessoal, vamos falar hoje aqui um pouco mais sobre pedras. As pedras, no caso de hoje, sinterizadas. O que seriam as pedras sinterizadas? São pedras formadas por compostos de pedras, resinas, pigmentos, etc. Ou seja, não são pedras naturais. O que há de interessante nessas pedras? Em primeiro lugar, o visual, a estética, o design, a sofisticação, a nobreza que podem conferir aos ambientes. Em segundo lugar, como são pedras que não são naturais, possuem uma extrema resistência com relação a receber algum tipo de líquido, algum tipo de material que viesse a poder manchar essas pedras. Esses materiais, eles são praticamente sem poros. Vou apresentar para vocês aqui 3 exemplos que nós utilizamos muito em nossos projetos e que eu adoro especificar dependendo da situação. Por exemplo, esse aqui é o mármore Nero Marquina. Utilizamos muito em espaços gourmet, em mesas de centro, em tampos de mesa de jantar e onde queremos conferir algum detalhe interessante nas paredes dos projetos. O Nero Marquina, no caso, é também um mármore. Qual a diferença entre utilizar um mármore Nero Marquina e uma pedra sinterizada Nero Marquina? É a manutenção, a durabilidade desse tipo de pedra sinterizada. Uma vez que o mármore, ao receber um copo, mesmo que seja com água, ficará marcado. Nesse caso, você não terá marca nem mancha alguma. Isso confere uma manutenção, uma praticidade imensa ao material. Outra situação interessante é que às vezes queremos fazer sobreposições. Por exemplo, você tem um piso que você deseja trocar, mas não deseja colocar sobre ele algum tipo de material grosso, por uma questão de ter outras portas no ambiente, o que demandaria muito mais dificuldade na obra. Observe que nós temos vários tipos de espessura para essas pedras. Esse aqui, por exemplo, possui 6 milímetros. Então ele pode ser colocado sobre algum tipo de revestimento que você já tem, seja um outro mármore que não está mais tão em voga, seja um porcelanato, por exemplo, que não é tão nobre, que você quer conferir uma sofisticação àquele local. É uma boa opção. Eu trouxe aqui para vocês também um outro exemplo de pedra sinterizada, que seria, por exemplo, essa, crema marfim. Nesse caso, nós temos o efeito mate, mate de fosco. Então, essa questão do acetinado, trazendo para o projeto a sofisticação, a nobreza e lembrando o mármore natural, que é o mármore de referência italiana. Neste caso, gente, temos um tom muito leve e ele se adequa a várias situações também em nossos projetos e decorações. Você pode usar, por exemplo, num quarto, como um aparador, você pode usar numa mesa de canto, você pode usar com detalhes em paredes, enfim, muitas opções. Em terceiro lugar, eu trouxe para vocês um dos meus prediletos também, principalmente para áreas de cozinha gourmet, espaço gourmet, que é o acabamento Iron. Ele lembra o metal ascortem. É um metal de referência marrom avermelhada, também extremamente resistente, como todas as pedras sinterizadas, e fazendo a observação que você pode utilizar em espessuras maiores do que essa aqui da minha amostra, pois existem espessuras com 8 milímetros, 10 milímetros, 1,2 centímetros, para que você tenha uma bancada também resistente do ponto de vista da espessura. Observe como é interessante para um jogo com madeira natural, com ascortem verdadeiro, a ser utilizado, por exemplo, em áreas de chaminés de churrasqueira ou outros detalhes na decoração. São peças que se casam muito bem e, principalmente para áreas externas, não dão trabalho aos nossos clientes, pois a manutenção é muito fácil, por ser uma pedra escura. Porém, lembrando que não é uma pedra natural, é uma pedra feita pelo homem, muito bem feita e com muita tecnologia inserida. Você quer saber mais sobre as pedras sinterizadas? Pode me perguntar aqui embaixo, a gente responde. Um abraço.